mais um estudo do... Olá, seja bem-vindo a mais um estudo do Apocalipse. Continuando a sequência por capítulo, hoje estudaremos o capítulo 9, que é a sequência das 7 trombetas. Vimos as 4 primeiras e agora vamos ver a 5ª e 6ª trombetas. Essas trombetas, as 4 primeiras, como nós vimos, elas se trataram sobre a queda do Império Romano do Ocidente, o que ocorreu no ano 476. Roma Ocidental havia entrado em colapso com as invasões bárbaras, ou seja, dos povos germânicos, e dessa queda surgiram 10 novos reinos, simbolizados pelos 10 chifres do animal do Apocalipse 12, que nós vamos ver mais na frente, bem como pelos 10 chifres dos dedos dos pés da estátua de Daniel, capítulo 2. Então, as 2 trombetas seguintes, elas agora vão afetar o Império Romano do Oriente, ou seja, o Império Bizantino. Na época ainda quando era Roma Ocidental, houve a divisão do Império, né, para dividir o Império contra justamente as invasões bárbaras. Então eles criaram o lado oriental e o lado ocidental. Então o lado ocidental caiu, ruiu, e agora ficou de pé o lado oriental. O Império Romano acabou no Império Ocidental em 476, mas continuou no Oriente até o século XVI, sob a cidadania romana e a cultura grega. O Império Oriental, ou Bizantino, como também era conhecido, ostentava o orgulho e o poder dos romanos, cuja capital, Constantinopla, era protegida por fortes muralhas. E assim, voltando à estátua de Daniel 2, nós podemos ver que o Império Romano era simbolizado pelas pernas de ferro, ou seja, as 2 pernas, que poderia ser uma representação do Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Ocidente. Então podemos dizer que caiu uma perna, né, e ficou outra. Com a queda do Império Romano do Ocidente, no ano 476 de nossa era, caiu uma perna, mas a outra ficou de pé. E então a Bíblia, né, a profecia precisa ser cumprida e precisaria então cair as 2, né, todo o Império Romano, não só uma parte, não só um pedaço. Porque Deus, sua palavra não cai por terra, a sua palavra é fiel e se cumpre no tempo exato. E logo após a queda do Império Romano, observe que houve uma sequência, né, uma sequência desde o cumprimento dos selos, né, o início do Império Romano, no primeiro selo, no segundo selo, as crises que haveriam no Império Romano, e com isso deu entrada às trombetas. As trombetas começaram a tocar a partir do ano 210, com as invasões dos povos bárbaros. E a 4ª trombeta terminou com a queda do Império Romano, em 476. Então, quando concluiu a 4ª trombeta, então a águia, diz o texto bíblico de Apocalipse 8:13, nos diz o seguinte: então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, 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 dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Então, ai, 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 é repetido 3 vezes por causa justamente dos 3 juízos que ainda sobreviriam com o toque das trombetas restantes. Cada um deles é chamado de ai, no sentido de juízo, de julgamento. E o primeiro ai, ele dá início com a 5ª trombeta. O texto de Apocalipse 9, 1 a 4, mostra, vamos ver que se trata do primeiro desses ai. Diz o texto bíblico: o 5º anjo tocou a trombeta e vi uma estrela que havia caído do céu sobre a terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha, e como uma fumaceira saída do poço escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado o poder como que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Então, se você observar o texto bíblico, diz que ele viu uma estrela que havia caído do céu, ou seja, João não viu uma estrela caindo do céu, ele viu a estrela caída, ela já estava caída. Claro que, por ser uma estrela,
ela caiu do céu, mas ela, quando João viu, ela estava caída no céu. Então, nós vamos ver que, ao soar da quinta trombeta, começa o primeiro ai, e com ele uma nova fase na história do mundo, tanto político como religioso, que se cumpriu com o surgimento e desenvolvimento do maometismo, né, do seu precursor, que foi Maomé. Como sabemos, Maomé ele nasceu na cidade de Meca no ano 570 e morreu em 632 de nossa era. Ele era filho de Abdala e Amina. Pertencia à tribo dos Coloachitas. Ficou órfão muito cedo, aos 6 anos de idade. Foi então criado por seu tio Abu Tales. Foi caravaneiro e casou-se com uma viúva rica de 45 anos por nome Khadidva, a qual custeou a missão de Maomé por acreditar em seus ensinamentos, né? E isso foi o que lhe contribuiu muito para ele espalhar a sua doutrina. E a Hégira, que foi a fuga de Maomé em 16 de julho de 622, é uma data importante porque marca a sua fuga da cidade de Meca para Medina, que é o início do calendário maometano. Nessa data começa a quinta trombeta, a estrela cadente a quem foi dada a chave do poço do abismo, descreve bem realmente o profeta Maomé. Então, a sequência cronológica da própria profecia se cumpre com exatidão. Então, os exércitos da quinta trombeta, eles deveriam atormentar sem destruir, que nós vamos ver. Enquanto os do sexto, né, ou da sexta trombeta, eles vão destruir e dar um golpe de morte. Enquanto a quinta trombeta não mata, apenas atormenta ou tortura, a sexta trombeta nós vamos ver que eles vêm para matar. Uma estrela, né, uma estrela caída na terra, essa estrela é uma representação de Satanás, conforme o próprio Jesus diz, né, eu vi Satanás cair do céu. E Apocalipse 12, 5 nos diz que Satanás foi expulso do céu e caiu na terra. Então, quando sempre fala um anjo que caiu do céu, sabemos que é Satanás. Mas Satanás ele não age diretamente, ele age escolhendo a quem vai servi-lo. Então, Satanás entregou seu poder e autoridade, ou seja, a chave a Maomé. Assim como nós vamos ver mais adiante também em Apocalipse 12, que Satanás entrega a besta, né, todo o seu poder e autoridade, o seu trono. Então, nessa representação aqui, embora a estrela em primeira mão seja Satanás, né, mas nesse caso representado por Maomé, que recebe a chave, e com essa chave ele abre o poço do abismo. Então, no final do século VI, nasce um homem que mudará a história. Ele fundou uma religião, criou um novo conceito sobre Deus, arregimentou um exército, proclamou uma guerra santa. Mesmo depois de morto, milhões de fiéis seguiram ou seguem suas ordens, e ai daqueles que não lhe obedecem. Maomé compilou ao Corão, ditando seu livro ao seu secretário, visto que ele não sabia ler nem escrever. E esse livro é uma compilação citando parte da Bíblia judaica e do Talmud da religião persa, uma mistura que ele fez, né? E aí dizendo que foi a revelação de um anjo, do anjo Gabriel, mas nós vimos que não foi o anjo Gabriel, foi o próprio Satanás, que era o anjo que caiu do céu. Então o Alcorão afirma que Maomé tem a chave do reino dos céus. No entanto, a Bíblia nos diz que há dezenas de anos que Maomé possui a chave do poço do abismo. O poço do abismo refere-se evidentemente às trevas espirituais, sem nenhuma luz das escrituras sagradas. Então não foi um anjo do céu, um anjo de Deus que revelou a Maomé as suas verdades, mas foi um anjo que já tinha caído do céu, que é o próprio Lúcifer, que revelou a Maomé uma nova doutrina diabólica e satânica, que baseada em morte, tortura, perseguição, para impor e obrigar a sua doutrina ao mundo. Então, ao abrir o poço do abismo, uma referência aos desertos da Arábia, né, como considerando um abismo, grande fumaça saiu inundando o mundo. A escuridão seria tão grande que esconderia o sol e contaminaria o ar. As doutrinas estranhas obscureceram a visão clara que o ser humano precisava ter de Deus, o sol da justiça, e de Jesus, a luz do mundo, porque ficou escuro, né? E o ar, ou vento, que é o símbolo do Espírito Santo, também foi poluído
com toda a beleza do Evangelho. Então, essa fumaça é símbolo de doutrina que, em grande parte, né, visou apagar a Bíblia, destruir o Evangelho, destruir o conceito de Deus no mundo, e é uma doutrina que até hoje, né, ainda é espalhada pelo mundo, mas que Deus não é adorado como um Deus de amor, mas como um Deus vingativo, como um Deus que destrói, que não é essa a beleza do Evangelho. E quando a fumaça sai, né, do poço do abismo e saem os gafanhotos, qual é a missão desses gafanhotos e por quanto tempo? O texto bíblico continua, Apocalipse 9, 5 a 6, dizendo o seguinte: foi-lhes também dado não que os matasse, sim que os atormentasse durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Então os gafanhotos só deveriam atormentar aqueles que não têm o selo de Deus em suas testas. E de fato, quando o Islã foi decretado religião oficial pelos turcos otomanos, o cristianismo não foi proibido. E, na verdade, eles toleraram os cristãos e até mesmo os judeus. Um dos principais fatores que garantiram a expansão territorial do Império Otomano está na tolerância às tradições e à religião dos povos conquistados. Isso fez com que eles fossem até, digamos assim, tolerados nas suas invasões, porque nesse princípio eles não estavam querendo destruir os que já eram religiosos, mas era obrigar aos pagãos, como eles chamavam, a aceitar a sua religião. Quando as tribos árabes se reuniram para a conquista da Síria em 632, o tio de Maomé, Abu Bekr, que sucedeu ao profeta depois de sua morte, deu a seguinte ordem que se ajusta com precisão à narrativa profética: quando travardes as batalhas do Senhor, portai-vos como homens, sem recuar. Não seja, porém, nenhuma de vossas vitórias manchadas com o sangue de mulheres e crianças. Não destruais árvores frutíferas, nem queimareis os campos e cereais, nem palmeiras. Ao prosseguirdes, encontrarei algumas pessoas religiosas que vivem em quietude e desse modo se propõem a servir a Alá. Deixai-as em paz e não destruais os seus campos de lavoura e nem as matai. Encontrarei outras espécies de pessoas que pertencem à sinagoga de Satanás. A estes fendereis a cabeça sem consideração alguma, a menos que se façam muçulmanos e paguem tributos. Daí nós percebemos que a profecia foi realmente cumprida na linguagem profética exata do povo, né, quando saiu para conquistar o mundo. Poupar as árvores e não incomodar os que eram cristãos. O território otomano se expandia por 29 províncias e vários outros estados que tinham suas próprias estruturas administrativas. Mas essa conquista só se tornou possível porque havia uma tolerância dos otomanos com as tradições religiosas dos povos que ali viviam. Por exemplo, as igrejas cristãs das terras bizantinas foram mantidas, bem como as terras otomanas serviram de refúgio para os judeus. Isto foi um cumprimento da profecia de que eles não atacariam os cristãos, aqueles que serviam a Deus, que tinham o seu selo. E, conforme diz o texto bíblico, né, qual era o aspecto desse gafanhoto? Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha, tinham na cabeça algo semelhante a coroas de ouro e o rosto parecia humano. Os cabelos eram como de mulher e os dentes como de leão. Vestiam uma couraça semelhante ao ferro e suas asas rugiam como um exército de carruagens, correndo para a batalha. Tinham caudas que ferroavam como escorpiões e, por 5 meses, tiveram poder para atormentar as pessoas. Seu rei é o anjo do abismo, seu nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Observe que no texto anterior, né, esse período de 5 meses ele foi repetido nesse mesmo texto. 5 meses de tormento. E o tormento diz que naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão. E nesse outro texto, agora também, é continuação ainda, né, da quinta trombeta, nos diz que por 5 meses tiveram poder para atormentar as pessoas. E
essa tormenta não levaria à morte. Eles antes preferiam morrer diante da tormenta. Então vamos entender esse período de 5 meses profético que nos fala aí a Bíblia. Utilizando o princípio dia-ano estabelecido para profecias bíblicas simbólicas, os 5 meses de tormenta representam então um período de 150 anos, né? Já que o período de cálculo de meses é 30 dias, 5 meses, né? 5 vezes 30 dias, dá um total de 150 dias ou 150 anos. Quando a profecia bíblica de Daniel e Apocalipse, que são os 3 livros escatológicos, né, que tem as profecias dos últimos dias, os 2, né, porque o outro é somente o capítulo 24 de Mateus. E somente Daniel e Apocalipse são considerados profecias escatológicas. Então, quando se fala um dia ou um tempo, se refere a um ano. E esse é o cálculo profético. De maneira que a data inicial fixada para esse período é 27 de julho de 1299. Foi quando os turcos otomanos lutaram na batalha de Bafeum, próximo a Nicomédia. E aí eles conseguiram conquistar essa região da Nicomédia. A data de encerramento, então, foi em dia 27 de julho de 1449. Se começou nessa data de 27 de julho de 1299, 150 anos depois, iria até 27 de julho de 1449. Não matar os homens, mas apenas feri-los, os muçulmanos não queriam que os homens morressem, mas que aceitassem a doutrina de Maomé. Por isso não destruíram as nações que invadiam, apenas atormentavam os povos até aceitar o islamismo. Essa atitude dos muçulmanos durou 150 anos, o que concorda com as informações dadas pela profecia de 5 meses. Durante esse tempo, os gafanhotos não mataram os homens, apenas feriram como se fossem escorpiões. A dor das torturas era tão intensa que antes era melhor morrer, né? E, na verdade, esses gafanhotos, como nós vamos ver, eram os soldados, né? Os soldados muçulmanos, soldados árabes, que saíram para conquistar o mundo para Maomé, para que aceitassem a sua doutrina islâmica. Então, notai quão acurada a descrição desses conquistadores em Apocalipse 9, 7 a 9. Os seus rostos eram como rostos de homens, porque os maometanos eles usavam barbas longas. Então, daí essa descrição. Sobre suas cabeças havia como coroas. Não eram coroas, né, mas eram como coroas, ou seja, eram os turbantes brilhantes que eles usavam. Tinham cabelo como cabelo de mulheres. Naquela época, esses soldados muçulmanos eles usavam cabeleiras longas, né, cabelos longos. Os seus dentes eram como de leões. Na verdade, eram guerreiros destemidos que rangiam os dentes na batalha. O parecer dos gafanhotos eram semelhantes a cavalos aparelhados para a guerra, que é o símbolo de exércitos a cavalo, conforme em outros textos bíblicos traz essa mesma interpretação de cavalos aparelhados para a batalha, parece com gafanhotos. Tinham couraças como de ferro, ou seja, as armaduras pesadas usadas pelos soldados antigos, e tinham caudas parecidas com as dos escorpiões e ferrões nelas. Na verdade, é o que João viu, né? Era uma ilustração dos antigos canhões usados pelos turco-maometanos ou turco-otomanos, que disparavam com a pancada nas suas caudas, né? Tem que dar a pancada como se fosse uma espingarda, né, para poder disparar a bola de ferro. E na visão de João, ele viu que o poder dos escorpiões estava na cauda, né, dos gafanhotos estava na cauda, como um escorpião. E vejo como a precisão profética da Bíblia preenche bem, né, e vê um cumprimento bem exato no surgimento dos muçulmanos. Aqui foi só o surgimento deles, né, como ele surgiu e como eles procuraram expandir sua religião ao mundo. Mas ainda continuamos entendendo essa profecia da seguinte maneira: desde a morte de Maomé até o final do século XIII, os maometanos permaneceram divididos em diferentes tribos. Cada uma delas tinha o seu califa ou chefe, não havendo então um governo geral sobre eles, né? Não havia ainda um rei que unisse, até que surgiu Otman, quando ele reuniu então essas tribos e formou o Império Otomano, de Otman, né? Derivado do seu próprio nome, Otman, daí o otomano.
Por isso, o Império Otomano, o historiador Edward Gibbon, né, ou Eduardo Gibbon, como alguns dizem, diz que foi no dia 27 de julho de 1229 que Otman invadiu o território da Nicomédia. Essa é, portanto, a data oficial e ponto de partida da contagem dos 5 meses proféticos, ou 150 anos, conforme vimos adiante, né? Só reforçando, os quais então se estenderiam até 27 de julho de 1449. E durante exatamente esse tempo, os turcos muçulmanos travaram a luta contínua contra o Império Grego-Romano, ou Império Bizantino, sem contudo conquistá-lo. Os acontecimentos que assinalaram o fim da quinta trombeta determinaram o início do toque da sexta trombeta, como veremos a seguir. Então, até a quinta trombeta, os turcos tinham uma missão de apenas espalhar o seu terror, impor a sua religião ao mundo, atormentar os homens, mas sem destruir. E a destruição só começa a ocorrer com a sexta trombeta. E agora vamos ver onde e quando os exércitos da sexta trombeta deveriam agir. Apocalipse 9, 13 a 15. O sexto anjo tocou sua trombeta e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que está na presença de Deus. A voz disse ao sexto anjo que tinha trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Então os 4 anjos que haviam sido preparados para aquela hora, dia, mês e ano foram soltos para matar 1/3 da humanidade. Então, rios e águas na profecia representam povos e nações, conforme Apocalipse 17, 15. Então, o grande rio Eufrates aqui ilustra, portanto, o reino otomano abrangido por esse rio. Os 4 anjos junto ao rio Eufrates são símbolos dos 4 governos que compreendiam o Império Maometano ou Otomano naquela época, que era Icônio, Alepo, Bagdá e Damasco. Então, a profecia afirma que esses anjos, esses 4 anjos ou governos, seriam soltos. Isso indica que receberiam poder para atormentar e matar. Em 1449 morreu o imperador João Paleólogo da Grécia e, como não tinha filhos, teve por sucessor seu irmão Constantino Paleólogo, ou alguns chamam Constantino XI, né? Esse reconheceu a supremacia dos turcos maometanos, dizendo: não poderei governar sem a vossa permissão. Exatamente quando inicia agora a sexta trombeta, reconhecendo a soberania do Império Otomano. Antes a quinta trombeta se referiam aos muçulmanos, no seu surgimento e conquista. Mas a sexta trombeta se refere ao Império Turco-Otomano, que agora recebeu ordem para matar. Enquanto na quinta trombeta era atormentar, a sexta trombeta era a ordem para matar e destruir. Então, a profecia afirma que esses anjos ou governos seriam soltos. Então, conforme nós vimos, o imperador grego se submeteu voluntariamente à soberania otomana, o imperador Constantino Paleólogo. Fato esse que assinalou o toque da sexta trombeta. Esse momento histórico foi cumprido no dia 27 de julho de 1449. E outro tempo profético é aqui descrito, né, de que ele agiria por 1 hora, dia, mês e ano. Então, 1 hora, 1 dia, mês e ano, quanto tempo soma esse período em profecia? Então, no cálculo profético de que 1 dia equivale a 1 ano, então nós vamos encontrar que 1 hora equivale a 15 dias. E um mês de 30 dias são 30 anos, e um ano, que tem 365 dias, são 360 anos. Somando tudo, teremos um total de 391 anos e 15 dias proféticos. Daí esse período ele vai se estender até, começando, né, de 27 de julho de 1449, ele vai até 11 de agosto de 1840. E o que aconteceu em 11 de agosto de 1840? Foi a data em que o Império Otomano perdeu seu domínio e sua independência ao se submeter às nações europeias. Como sabemos, o Império Otomano foi totalmente destruído, totalmente desfeito, só restando a Turquia, quando esse império ele se aliou à Alemanha na Primeira Guerra Mundial e perderam a guerra. E aí
foi totalmente desfeito, do Império Otomano só restou a Turquia. Mas, antes disso, no dia 11 de agosto de 1840, havia assinado lá a sua submissão às nações europeias. Então, pondo fim assim ao seu imperialismo como o Império Otomano Mundial. E quantos e como foram os cavaleiros da sexta trombeta? Diz o texto bíblico: em minha visão vi os cavalos e cavaleiros montados neles. Os cavaleiros usavam couraças vermelhas, azuis escuras e amarelas. Os cavalos tinham cabeças como de leão, e da boca lhes saía fogo, fumaça e enxofre. Um terço da humanidade foi morto por essas 3 pragas que saiu da boca dos cavalos: fogo, fumaça e enxofre. O poder dos cavalos estava na boca e na cauda, pois a cauda tem cabeças como de serpente, com as quais feriam as pessoas. Então não poderia haver melhor descrição mais perfeita para mostrar os cavaleiros turcos, ao cavalgarem para a batalha, envergando seus uniformes em vermelho, fogo azul, jacinto e amarelo, que era a cor do uniforme desses soldados turcos. Mas também tinha um outro detalhe: foram os turcos otomanos que introduziram largamente as armas de guerra. Esses cavaleiros velozes dos tempos antigos disparavam seus mosquetes que traziam enquanto cavalgavam. E para João, na visão de João, pareceu como se a fumaça saísse da boca dos próprios cavalos. Mas fogo, enxofre, né? O fogo que ele diz que viu, o amarelo do enxofre e o vermelho, na verdade, era quando atirava e aquele cheiro de enxofre saía. Mas não saía da boca do cavalo, era da boca das espingardas, dos mosquetes dos turcos. E eles usavam como uma espada envergada atrás de si, que parecia que é como se fosse uma cauda que vinha atrás deles. E assim o cumprimento profético, mais uma vez, se revelou claro ao descrever os soldados turco-otomanos. E após todo essas tormentas, né, dos muçulmanos, e após essa destruição pelo Império Turco-Otomano, como agiriam os sobreviventes da Babilônia, isto é, os demais que não acreditaram em Deus? Diz o texto bíblico que aqueles que não morreram dessas pragas e ainda se recusaram a arrepender de seus atos perversos, continuaram a adorar demônios e ídolos feitos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar, e nem se arrependeram de seus assassinatos, de suas feitiçarias, sua imoralidade sexual e seus roubos. Então esses outros homens que não se arrependeram, né, que a maioria dos seres humanos, não foi destruída por esse terrível castigo, porque lá a profecia diz que só foi um terço. Então, a despeito do que seus companheiros sofreram, eles não aprenderam a lição como deveriam e nem se arrependeram. Continuaram na prática dos seus pecados. A obra das suas mãos, como diz o texto bíblico, né, mas continuaram na obra de suas mãos. Hoje, os que atribuem mais importância à própria inteligência e criatividade do que a Deus e a seu reino, estão igualmente condenados. Embora não sejam maus em si mesmos, as tecnologias modernas, obra das mãos humanas, podem ser tão atrativas para as pessoas que se tornam ídolos semelhantes aos antigos deuses de madeira, pedra e metal. Por isso, amigos, Deus nos diz: ou eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Assim, Deus ainda está dando a oportunidade, a porta da graça está aberta, a sua misericórdia, como suas mãos estão estendidas para salvar todos que se achegam a Ele. Os que já foram destruídos, então pereceram, mas você ainda está vivo, você ainda tem a oportunidade e a chance de ouvir a voz de Deus e aceitar o seu chamado. Mas ainda estaremos aqui, continuando o Apocalipse. No próximo estudo, iremos continuar o capítulo 10. Observe que esse segundo ai, que é a sexta trombeta, ainda não terminou. Ela termina no Apocalipse 11. E que nós vamos ver a sétima trombeta, que então finaliza o terceiro ai. Por isso que aqui paramos na sexta, vamos estudar o capítulo 10, o 11 e concluir o terceiro ai com a sétima trombeta. Não esqueçam e continue acompanhando e assistindo esse estudo do Apocalipse.